Como exibir e monitorar mensagens de conectividade em Jetpack Compose em um projeto KMM, aquelas famosas mensagens de online, offline que você vê em aplicativos mais famosos, vamos dizer assim, como YouTube, Spotify e outros aplicativos profissionais. E aí, saberias fazer? Na aulinha de hoje, pessoal, nós vamos entrar num tema mas muito importante mesmo, que só por isso, ó, já dá like e subscribe, porque eu tenho certeza que está precisando disso 100%, que é isso aqui que você está vendo na telinha. Quando você tem que exibir aquela imagem ou aquela mensagenzinha de conectividade, quando o seu celular requer internet para executar certas funções, e aí você quer dar a entender ao usuário, ó, tu tá sem internet, tá? Se tu for executar esse tipo de ação aí, não vai funcionar. E se ele mesmo assim tentar fazer, ele vai entender por quê, certo? Só que esse componente aqui, ele exibe, né, a imagem que está offline, e quando ele volta para online, né, que ele fica verdinho de novo, ele tem uma animaçãozinha que ele some automaticamente. Isso é muito bacana, certo? Você vai usar isso em qualquer lugar que você precisar. E aí, estou trazendo um componente aqui para você reutilizável já em Kotlin KMM, certo? Para multiplataforma. Agora, pessoal, um adendo. Essa playlist ela é totalmente multiuso. Sabe por quê? Kotlin multiplataforma chegou para ficar, certo? E aí eu estou trazendo já componentes pensando nisso aí, distribuindo isso, né, a lógica para que fique acessível para Android e iOS. Mas se você precisar isso num projeto normal, extrai isso daqui, você vai ter o ponto de partida, as coisas que for pertinente a multiplataforma joga fora, e aí pronto, você já vai ter o componente também com ponto de partida, que é muito mais fácil trabalhar em cima de um componente assim, certo? Tendo já, vamos dizer assim, 90% do nosso ganha-pão, e aí a gente alterar para o nosso caso de uso, certo? Vamos bater os 3 pontinhos aqui para a gente ter a linha de raciocínio, muito melhor trabalhar assim, a gente bate ponto a ponto, não perde o fio da meada, certo? Então vamos lá. O que você vai ver vai ser isso aqui, ó. No finalzinho você vai ter, seu objetivo vai ser ter algo assim que você possa usar com uma linha de código, você possa adicionar no seu Navigation Bar, por exemplo, que aí fica de maneira central no seu aplicativo inteiro, ou com uma linha de código em algumas outras janelas, ou Windows, né, ou sei lá, outras telas que você venha a ter no seu aplicativo, que faça necessário que você exiba isso aí para o seu usuário, que pode ser em cima ou pode ser embaixo, né? Nós estamos usando embaixo da nossa Navigation Bar. Por quê? Porque tem o teclado, tem as mensagens de notificação, tem várias coisas, tem o Note, né, do seu celular, do seu device, que pode atrapalhar também. Então fizemos uma pesquisa e o que eu recomendo para você é você colocar ela embaixo, fica bem sutil embaixozinho e ela não se perde, certo? Enquanto você não tiver internet, ela vai aparecer aí. Só para você entender também onde é que você vai usar isso aí, certo? Se você precisar. Vou fechar isso aqui para a gente ganhar mais espaço, botar a minha imagem para o lado, aumentar ainda mais, porque eu sei que estás olhando do celular. Hoje em dia todo mundo faz tudo no celular, né? Então, ó, vira assim na horizontal, toca na telinha, vai aparecer os botões de like, dislike, smash dislike para entender que você está ganhando valor. E eu continue, né, instigado, a minha gasolina para trazer conteúdo assim para vocês, certo? Porque a gente não se fala, senão não tem como eu entender, certo? Segura aí, não precisa copiar código nem nada. Vai estar disponível para você 0800 no GitHub, bem bonitão, que no finalzinho do vídeo eu vou te dizer onde é que você vai encontrar e você me deixa uma estrelinha, por favor. Bem, vamos lá. Ó, como obter os estados, né, de online e offline em KMM, né, definir as properties, você vai precisar disso aí, definir os estados. De novo, caso você não precise disso em KMM, você define isso na sua aplicação, mas os estados você vai precisar de um jeito ou de outro. Aí, como a gente vai observar, né, ou obter o estado de rede, né, da internet, já em Compose, muito bacana isso aí. Só por isso aí de novo, ó, o bicho vai me agradecer, parece que eu estou vendo isso. Deixa pelo menos um comentário lá no YouTube, né, um like, alguma coisa assim, para me agradecer. E aí, como criar um componente reutilizável para você exibir essas mensagens de conectividade já com animação e levando em consideração tradução. Se você exibe essa imagem, o cara vai lá, altera, né, a língua, o idioma do seu aplicativo, essa mensagem tem que se alterar também, certo? Então, vê bem o tanto de coisa que já vem pensado aqui para você, certo? É realmente para te agregar valor. Porque se for para botar um botãozinho ali, um negocinho ali, eu nem faço, né? Mais do mesmo, né? Não precisa. Bem, vamos lá. Primeiro ponto, como obter os estados, né? Vamos dizer assim, como definir os estados, né, de online e offline em KMM e as properties que eu vou precisar para exibir na minha telinha, na minha janelinha, certo? Então vamos lá, eu deixei isso aqui aberto para a gente. Deixa eu dar um pulinho aqui dentro disso daqui. Pronto, olha aqui, ó. Vamos lá, vou aumentar ainda mais para a gente, para ficar bem bacana para você do outro lado da telinha. Você vai precisar de dois estados. Eu defini eles aqui como online e offline. São duas properties, certo? Que eu defini aqui, ó, tá vendo?
uma classe abstrata, Connectivity State. Aí eu defini que ele vai ser do tipo online e offline, certo? Aí eu tenho aqui, ó, a Connectivity Property, certo? Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Se você está caindo de supetão aqui, essa playlist já está bem avançada, certo? Então você vai precisar olhar os vídeos onde eu explico como compartilhar imagens, cores, textos, traduções, font size e por aí vai em Android e iOS, porque isso aqui é uma playlist para Kotlin multiplataforma. Porém, entretanto, se você estiver desenvolvendo para um aplicativo normal, você imagine isso aqui como se fosse o ID ou Color Resource mesmo, ou então o texto que você pega do string XML no seu aplicativo e aí você pode usar no seu aplicativo Compose normal também, tá, pessoal? Como eu venho falando, essa lista aqui, essa playlist aqui, ela é multiuso. Então aí você tem que usar um pouquinho a imaginação. É para te dar um ponto de partida. Mas eu estou partindo da premissa aqui que você está no projeto KMM. Aí você tem essa interface aqui e aí você vai definir as duas propriedades, uma para offline e a outra para online, certo? Vamos tratar aqui uma delas, porque a gente não precisa tratar as duas, elas são bem parecidas, só mudam os textos, as coisas e por aí vai. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, está muito grande, a gente também não vai ver nada aqui na tela. Então vamos lá, nós temos aqui, ó, aquele íconezinho de flash, certo? Quando você está offline. Aí nós temos aqui a cor que a gente vai exibir do nosso ícone. A gente vai fazer o tint nele para ele ficar com aquela cor vermelha mais escura, ou branquinho no caso. Aí aqui nós temos o texto, tá vendo? Ó, que vem de strings, que eu também ensinei a compartilhar aqui a vocês. Vou até deixar esses cards aqui para você olhar na sequência. Muito bacana se você pensa em desenvolver para KMM. Font size e aqui, ó, o theming também compartilhado, o BG e o texto que a gente vai exibir em caso de offline. E aqui, ó, isso aqui é que é muito interessante. Eu falei para vocês inicialmente no vídeo que a gente tem uma animaçãozinha de fade out. Ele vai entrar em offline, quando ele virar online de novo, vai ficar verdinho e aí ele vai precisar de um tempinho para fazer a animação e sumir, certo? Para o usuário ter tempo de ler a mensagem. Então, no caso de offline, eu exibo isso instantaneamente. Então, por isso que isso aqui está como 0. Já no caso do online, eu coloquei aqui 2 segundos, mas aí vai de acordo com o seu caso de uso, certo? Lá na empresa eles preferiram botar 5 segundos, tem empresa que põe 10, tem uns que acham muito tempo, outros querem menos, e eu coloquei 2 aqui só para fins didáticos, certo? Então aqui não tem nem muito o que falar. Isso aqui reside aonde? Obviamente, ó, se eu subir aqui dentro de Common Main, certo? E aí eu criei aqui, ó, uma pastinha de utils, onde eu denominei isso aqui Device Connectivity, e aí coloquei esses estados aí e as properties, né, que eu vou precisar para exibir, porque isso aqui é compartilhado entre Android e iOS. Tanto Android como iOS tem acesso a isso aí, certo? Beleza? Pronto. Então, posso fechar isso aqui, não para ganhar mais espaço, posso fechar isso aqui agora. E aí vamos agora para o segundo tópico aqui da nossa listinha, como obter os estados, observar os estados de rede, né, de internet, no caso em Compose. Tá vendo como é que é bacana trabalhar assim, a gente não perde o fio da meada e fica para você uma coisa bem didática, bem bacana. Número 2. Isso é outra coisa que você vai precisar 100%. Isso aqui está a nível de aplicação, tá? Porque isso aqui é uma coisa que é específica da plataforma. Se fosse o caso que você quisesse criar um view model, por exemplo, você teria que injetar isso aí, né, em KMM de novo, para que ambas as plataformas acessassem isso através de um view model compartilhado. Mas nesse caso específico aqui, não vale nem a pena. Então, cada plataforma implementa isso para você mesmo, né, para si, e aí pronto, ela vai acessar isso, já tem isso lá, porque é só para ela mesmo, né? Então não vejo sentido a gente compartilhar isso aí. Poderia também, se você quisesse ter um ponto único de acesso, né, que seria o seu view model, Connectivity View Model, por exemplo, mas aí você teria que injetar isso aí para você ter isso da plataforma correspondente. Como já vimos isso logo no início, no setup, quando eu trazia os diagramas, né, para você entender UML, como é que isso funciona, certo? Mas se você chegou até aqui já, né, nessa playlist, então você já está bem avançado, você já sabe como é que isso funciona. Bem, vou voltar agora, vou fechar isso aqui, pronto. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai olhar agora essa classe aqui, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Pronto, eu estou a nível de aplicação aqui, ó, como eu falei para vocês. Eu criei aqui um pacotezinho que chama Utils e aqui eu tenho Connectivity Util, onde eu vou colocar essa utilidade aí só para obter e observar o estado de rede, tá? Que é isso que a gente vai ver agora, que é muito importante mesmo. Bicho, só por isso aqui já vai um like e subscribe. Vou fechar isso aqui agora para a gente ganhar mais espaço. Vou aumentar isso aqui. Estamos aqui a nível de aplicação, tá? Então vamos lá, pessoal. O que é que a gente vai precisar? Primeiramente, a gente vai criar uma extensãozinha em cima do contexto que vai retornar o meu estado, certo? Que é aquele estado que eu acabei de definir para vocês, que é online e offline, certo?
Aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um get em cima dele, aí eu vou através do get system service, pegar o serviço de conectividade, que é o Connectivity Manager, e aí, com esse método que eu vou explicar aqui mais abaixo aqui para vocês, nós vamos pegar o estado corrente, tá? Do nosso Connectivity Manager. Aí a gente tem esse carinha aqui embaixo, vou mostrar aqui para vocês, que o que é que ele faz? Ele vai, através do Connectivity Manager, olhar se ele está conectado sim ou não. Se ele estiver conectado, ele vai retornar um estado para mim de online ou offline, os dois estados que eu criei agora e mostrei para vocês, certo? Até aí, tudo bem, fique tranquilo, depois eu vou te mostrar no finalzinho do vídeo onde é que você vai baixar esse código, vai ficar disponível para você 0800 para você usar e dispor aí nos seus projetos privados ou na sua empresa, certo? Que a ideia do canal aqui é te agregar valor. Bem, agora vamos lá, a gente vai criar agora, porque a gente está trabalhando com Jetpack Compose, uma função que se chama Connectivity State, que ela é anotada com Composable, que vai realmente retornar o nosso estado, tá vendo que é esse Connectivity State para mim. Bem, vou pegar o meu contexto, dado que agora no contexto eu criei essa extensãozinha aqui que se chama Get Connectivity State, eu estou apto a obter o meu estado, e aí usando esse método ProduceState, eu vou passar a observar mudanças de estado, ou seja, toda vez que eu passar por um estado de conectividade, que seja ele online ou offline, eu vou cair aqui dentro, vou gerar um flow, emitir um sinal e eu vou passar a observar isso aí, certo? Bem, aí eu vou pegar esse carinha aqui, ó, Observe Connectivity as Flow, e vou passar o valor que eu obti aqui através desse ProduceState, certo? Isso aqui vai ser o que a gente vai usar dentro do nosso componente, que a gente vai ver já já. Bem, vamos dar continuidade aqui. A gente tem esse carinha aqui, ó, que é outra extensãozinha que a gente criou, tá vendo? Essa extensão aqui em cima do contexto também, para a gente poder observar isso aí, certo? Então vamos lá, vou descer aqui. Aí o que é que a gente tem aqui? A gente tem o Connectivity Manager, de novo, vai pegar ele, lá. Vamos criar um callback aqui. Vamos passar aqui, ó, o nosso Connection State, através desse método aqui, o Try to Send aqui, ó. Vamos passar esse Get Current Activity, tá vendo? Ó? Vou pegar aqui, baixar aqui pra gente. Parece um pouquinho complicado, pessoal, mas não é não. Na verdade é bem simples, tá? Basta você pegar o código, ler com calma que você vai entender. É coisa trivial, mas que você precisa ter, né, como ponto de partida, e aí sim vai funcionar tudo certinho. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, o nosso Connectivity Manager, lá vamos registrar o nosso callback, tá? A gente registra o callback está aqui, esse carinha aqui que vai retornar o nosso estado, que é esse cara aqui, e aí nós vamos tentar setar o estado, certo? Esse carinha aqui a gente precisa para caso... para que ele seja removido, né? Esse list não fica aí forever e não gere nenhum memory leak. Quando ele não estiver sendo usado, a gente vai desregistrar esse callback que a gente acabou de passar aqui, tá? Bem, vamos descer aqui. Esse callback aqui, ó, que a gente viu ali em cima, ele está definido aqui, que é o carinha que sobrescreve esses dois métodos aqui, ó, onAvailability e onLost, que é onde a gente realmente percebe que a gente está conectado ou desconectado, e aí a gente chama o nosso callback passando aqui, ó, ou esse estado ou esse outro estado aqui, ó. É assim que ele vai identificar se ele está online ou offline, certo? Onde é que a gente usou esse callback? A gente usou, ó, se eu tocar aqui em cima, usamos ele aqui, ó, tá vendo? Foi uma funçãozinha que eu criei, né, para a gente poder passar esse callback aqui, ó, como referência para esse cara aqui, ó, quando a gente vai fazer o registro dele aqui, tá, pessoal? Então, isso aí é, vamos dizer assim, meio que o core da observação. Como é que a gente obtém o nosso estado e fica observando ele para a gente poder usar isso em um componente compose, tá? Porque se a gente não anotar isso aqui, ó, vamos lá, chegar aqui em cima, como composable, ele não ia ficar disponível, né, no contexto de compose, certo? Então foi para isso que a gente precisou disso. E agora sim, posso fechar isso aqui. A gente vai entrar dentro do terceiro ponto agora, que é criar realmente o nosso componente, né, que vai exibir a mensagenzinha de conectividade, que eu denominei aqui, ó, Show Connectivity Status. E aí sim, a gente vai entrar em todo esse mérito agora. Agora é que vai ficar bacana. Quem chegou aqui até agora vai receber agora a cerejinha do bolo, né? De graça. Então vamos lá, vamos continuando aqui. O que é que você vai ver no finalzinho? Você vai ter algo assim, ó. Vê que bacana. Vê que o é bacana, cor já bem bacana, né? Do jeitinho que deve ser. Mas você pode alterar isso para o seu caso de uso. Fica à vontade aí, certo? Só para você entender o que é que nós vamos obter no finalzinho disso aqui. Então vamos lá. Você está vendo aqui, ó, que ele tem os títulos aqui, né? Isso aí também tem que ser traduzível. Isso foi uma coisa que eu fiz por final, porque depois que eu tinha implementado tudo, eu ainda percebi que o cara ainda podia alterar, né, o idioma, e aí isso não estava sendo alterado. Aí foi isso que eu adicionei no finalzinho. Então você vai ganhar aqui um componente já bem
pensadozinho, né, para vários casos de uso, e aí você já vai ter isso em mãos e pode evoluir isso aí, certo? Então vamos lá. O que é que a gente tem? Ó, aqui o Connectivity State, que a gente vai passar a observar ele, certo? A gente vai fazer by state. E aí, como compose, né? Ele é state aware, ele fica sempre, né, escutando mudanças de estados. Isso aqui por si só já funcionaria. Então eu pego aqui, ó, e digo, ó, se esse Connectivity State for igual online, tá vendo? Ele está conectado. Então eu passo isso para o meu Connectivity View aqui. Detalhe que eu não tinha era esse Language Changed. O Language Changed também é um estado, só que eu estou passando ele aqui como booleano, porque ele vem de fora, certo? Quando eu estou lá no meu Language Picker, eu altero o meu idioma, e aí eu sei se o idioma se alterou sim ou não, tem um estado lá também, aí eu pego esse booleano e passo aí para o meu Composable, e aí ele já se altera também. Caso você não tenha isso, não faz diferença nenhuma, ele está aí como padrão para false. O que vai ser importante mesmo é a conectividade, e ela está aqui, e ela está, ó, tá vendo aqui, ó, aqui dentro como uma opção de ou seja, ou é um ou é outro. Então sempre que a connectivity mudar, ele vai alterar isso aí, certo? Beleza? Bem, vamos lá. Agora vamos dar continuidade a isso aí. A gente chegou aqui, temos a nossa Connectivity View. Dentro dessa Connectivity View, nós temos a animação que eu falei para vocês. Vê que bacana. Aquela animaçãozinha que vai aparecer e depois ele vai mudar, vai trocar para online e vai esperar aqueles segundinhos que eu falei para você e vai sumir animadamente. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, o Visibility, que é o Remember State, certo? A nossa animação. Aí nós temos a animação aqui, Animated Visibility, onde eu tenho aqui, digo o que é que ele vai fazer, se ele vai expandir verticalmente, né? Se ele vai, vamos dizer assim, encolher ou crescer. E aí ele vai exibir a minha mensagem, certo? E aqui eu passo as minhas properties, ó. Deixa eu olhar aqui, ó, mostrar aqui para vocês. São essas duas properties, tá? A Connectivity Property de online e o offline, porque aí é onde eu tenho os valores que eu vou exibir no finalzinho do meu componente, certo? Então vamos lá. Aqui, nessa parte aqui, no Connectivity View, eu criei a responsabilidade de animação, certo? E aqui eu digo o Launch Effect, se ele for conectado, aí você vai animar ele direto, se não, você vai dar um delay para ele, né? E aqui eu pego, ó, a duração, tá vendo, da minha property, multiplico, né, por 1000, porque são milissegundos, para dar, para realmente virar segundos, espero e depois eu desfaço ela. Então ela está sendo animada, é exibida e depois de 2 segundos ela some, certo? É aqui que acontece essa mágica aí. Bem, aí o que é que a gente tem? A gente vai exibir o nosso Connectivity Message. O nosso Connectivity Message, ele sim vai ter tudo isso aqui, ó. Vamos lá, a gente vai pegar... detalhe importante. Aqui, pessoal, eu tive que fazer isso aqui, mais uma instânciazinha, porque aqui eu estou obtendo os valores dependendo do estado, certo? Então eu digo aqui, ó, se tu está conectado, me pega o ícone da propriedade de conectado, se não da propriedade de offline. E faço isso para tudo que eu tenho aqui, ó, para... cor do texto, cor do ícone, o texto em si, tamanho do texto, background color e por aí vai. Obtenho todos esses valores, pedem tudo mais tal, né? Preparo todo o terreno e aí sim eu passo isso aqui para o meu Connectivity Status. Por que eu fiz isso? Porque se eu não fizer isso assim, como eu estou obtendo esses valores aqui de uma coisa que é compartilhada, eu não ia conseguir renderizar o meu preview, tá? Isso é outro hack aí, quando a gente está trabalhando com KMM, cedo ou tarde você vai esbarrar nisso aí também, aí você vai entender do que é que eu estou falando. E aí sim eu passo as propriedades aqui para o meu Connectivity Status, que é o meu componente composable em si, esse aqui é o carinha final, e ele sim vai ter tudo que precisa para ser exibido. Tem uma box, aí tem uma row, dentro da row tem um ícone com os valores que eu preciso, e aqui o texto, tá vendo? Ele já é bem mais simplesinho, mas é isso que você vai precisar para exibir. E aqui você tem todo o preview que eu preparei aqui para você, tá vendo? Para poder exibir ele aqui, ó, eu preciso só do Connectivity Status, que é essa última mensagenzinha que eu mostrei para vocês, e exibo isso aqui na lateral, como você pode ver aqui. Agora, se tu chegasse até aqui, com certeza tu conseguisse extrair algum valor desse vídeo. Essa é a hora que tu deixa aquele like, subscribe. E bicho, segue essas instruções que eu vou te dar agora, porque eu vou te dizer onde é que você vai encontrar o código 0800. Mas o mais importante é, eu tenho um One More Thing escondido no finalzinho desse vídeo. Encontra isso aí, bicho, porque tu vai me agradecer pro resto da tua vida, certo? É uma das coisas mais importantes que devemos fazer aqui na área de TI. Corre atrás desse One More Thing, nem que tu saia correndo assim no vídeo, mas encontra ele
e segue ali as instruções, porque tu vai me agradecer, disso eu tenho certeza absoluta. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo, que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa, aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!